No dia do velório da minha mãe, meu pai me puxou para o quarto vazio e sussurrou: "Agora você vai ser minha mulher também." O pior não foi o que ele fez com meu corpo, foi descobrir que mamãe não era a única esposa dele. Mas o que eu fiz com ele depois foi tão incrível que hoje vou fazer vocês ficarem de boca aberta. Bom dia, meus queridos. Que alegria poder conversar com vocês hoje. Sou Iracema Bueno dos Santos, tenho 73 anos bem vividos e moro aqui em Chapecó, Santa Catarina, nessa cidadezinha que me acolheu depois de tanto sofrimento. Nasci em Xanxerê, também aqui em Santa Catarina, mas a vida me trouxe para cá, como vou contar para vocês. Hoje eu passo meus dias cuidando do meu jardim de ervas medicinais. Tenho de tudo um pouco: alecrim, hortelã, melissa, arruda, manjericão. É uma bênção poder mexer com a terra e ver as plantinhas crescerem sob meus cuidados. Aprendi muitas dessas receitas com minha finada mãe, Deus a tenha, e algumas com minhas comadres daqui. Todo dia levanto cedinho, tomo meu chimarrão enquanto o sol nasce, costume que herdei daqui do sul, né? E vou cuidar das minhas ervinhas. Comecei com esse jardim depois que me aposentei da padaria onde trabalhei por mais de 30 anos. Primeiro era só um vasinho de manjericão na janela da cozinha. Depois veio o alecrim, que minha vizinha Odete me deu um galho. "Planta, Iracema, que é bom para a memória", ela dizia. E olha, não é que pegou? Daí fui aumentando, e hoje tenho mais de 20 tipos diferentes de ervas. Faço chás, xaropes, pomadas e até ensino as moças mais novas da comunidade sobre os benefícios de cada plantinha. Estou sentada aqui na varanda da minha casinha, com meu chale de crochê nas costas, porque mesmo sendo agosto, aqui no sul, o vento ainda é frio, né? É daqui que consigo ver todo o meu quintal com as ervas bem cuidadinhas e posso acenar para os vizinhos que passam na rua. Minha cadeira de balanço já conhece o formato do meu corpo, de tanto que ficamos juntas, ela e eu, olhando a vida passar. Antes de continuar minha história, queria fazer um pedidinho especial para vocês que estão me assistindo. Se vocês gostarem do que eu contar, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda essa vovó aqui a chegarem mais pessoas que podem precisar ouvir o que tenho para dizer. E me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia encontraram esse vídeo. De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha com o chimarrão? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que carrego há muitos anos guardada dentro do peito. Uma história sobre como uma descoberta dentro de uma carteira mudou para sempre o rumo da minha vida. Sobre como a dor do luto se misturou com outra dor ainda mais profunda. E sobre como, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar força para fazer justiça e seguir adiante. Vocês sabem, a vida nem sempre é fácil e tem coisas que acontecem que a gente nem imagina. Mas também tem momentos em que conseguimos virar o jogo, né não? Foi assim que aconteceu comigo, numa época em que eu ainda era quase uma menina, enfrentando o que nenhuma filha deveria enfrentar. Mas como dizia minha avó, tempestade forte derruba árvore fraca, mas faz a forte criar raízes mais fundas. E foi isso que aconteceu comigo. Nasci em 1952, numa casa simples de madeira em Xanxerê. Era uma cidade pequena naquela época, bem diferente de hoje. Minha mãe, Zenaida, era uma mulher de mãos habilidosas, fazia o pão mais cheiroso da redondeza e costurava que era uma beleza. Diziam que não tinha ponto que ela não soubesse dar. Meu pai, Olívio, trabalhava numa madeireira, cortando pinheiro do Paraná para construção. Era um homem respeitado na comunidade, sempre bem vestido nas missas de domingo, com aquele bigode bem aparado e o cabelo penteado para trás. Éramos só nós 3 na família. Mamãe tentou ter mais filhos, mas o destino não quis. Ela chorava às vezes, quando achava que eu não estava olhando. Só entendi o motivo anos mais tarde, quando ouvi ela contando para a comadre dela que tinha perdido 3 bebês antes de conseguir me ter. Foi um milagre a Iracema ter vingado, ela dizia.
fazendo o sinal da cruz. Nossa casa ficava numa ruazinha de chão batido, no finalzinho da cidade, quase chegando na estrada que ia para Abelardo Luz. O quintal era grande, cheio de árvores frutíferas. Tinha pé de bergamota, de pêssego, de ameixa amarela e até uma parreira de uva. No inverno, que é rigoroso na nossa região, a casa ficava quentinha com o fogão a lenha sempre aceso, onde mamãe preparava o caldo de feijão com couve e costelinha que todo mundo pedia a receita. Minha infância foi simples, mas feliz. De manhã, ia para a escola municipal, que ficava a uns 20 minutos de caminhada. Voltava correndo para almoçar e ajudar mamãe nos afazeres de casa. Ela me ensinou desde cedo a cozinhar, costurar e cuidar das plantas. Mulher tem que saber se virar na vida, minha filha, ela dizia enquanto me mostrava como fazer o ponto cruz no pano de prato. Nas tardes de verão, brincava com as crianças da vizinhança. A gente jogava a amarelinha, escondia o lenço, pulava corda. Ah, e como eu gostava das brincadeiras de roda! A Zenaide, minha melhor amiga, tinha uma voz linda e sempre puxava as cantigas. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Já nas noites de inverno, ficávamos ao redor do fogão, a lenha, ouvindo as histórias que meu pai contava. Histórias dos primeiros colonizadores da região, das caçadas, dos animais do mato. Ele falava e gesticulava, imitando o rugido da onça-pintada ou o canto do sabiá laranjeira. Eu ficava hipnotizada, imaginando tudo aquilo. Foi nessas noites que aprendi a amar as histórias. Na escola, a professora Durvalina era rígida, mas justa. Batia com a régua na mesa quando a turma se agitava, e o barulho era suficiente para todo mundo ficar quietinho. Aprendi a ler rapidinho. As letras pareciam dançar para mim, formando palavras que abriam mundos. Logo me tornei a melhor aluna da classe, para orgulho da minha mãe, que sempre dizia: estuda, filha, que o estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de ti. Meu pai era um homem de poucas palavras em casa, mas na rua era diferente. Vivia de prosa com os outros homens no armazém do seu Geraldo. Falava alto, ria alto, batia nas costas dos companheiros. Olívio é um homem de respeito, diziam os vizinhos. Todo domingo, ele nos levava para a missa na Igreja Matriz São Paulo Apóstolo, e depois comprávamos pão doce na única padaria da cidade, um luxo que só tínhamos uma vez por semana. Entre os 8 e 10 anos, comecei a notar algumas coisas. Como meu pai olhava diferente para minha mãe quando voltava tarde das reuniões com os amigos. Como a voz dele mudava quando ele bebia aquela cachaça artesanal que o Arlindo fabricava no alambique escondido. Como minha mãe abaixava a cabeça e ficava quietinha quando ele entrava assim em casa. Ela nunca reclamava, mas no dia seguinte, às vezes, aparecia com um roxo no braço ou um inchaço no rosto, que ela disfarçava dizendo que tinha batido na porta do armário ou escorregado no quintal. A gente participava das festas tradicionais. A festa do padroeiro em julho, as comemorações da colheita no outono, os festejos juninos com fogueira e quentão, que aqui no sul chamamos de vinho quente. Nos domingos de Páscoa, mamãe fazia o mais gostoso pinhão cozido com sal grosso, tradição que mantenho até hoje. A vida seguia seu ritmo tranquilo naquela Xanxerê dos anos 50 e 60. Eu crescia entre as lições da escola, os ensinamentos da minha mãe, as histórias do meu pai, as brincadeiras com os amigos. Meu mundo era pequeno, limitado àquela cidadezinha, mas parecia imenso para uma menina como eu. Eu sonhava com o futuro, imaginando que seria professora, como a Durvalina, ou costureira habilidosa, como minha mãe. Foi por volta dos meus 12 anos que as coisas começaram a mudar. Minha mãe, sempre tão forte e cheia de vida, começou a emagrecer, a ficar pálida. Tossia muito, às vezes com sangue, que ela tentava esconder de mim. Não é nada, filha, só uma gripezinha, ela dizia. Mas eu sabia que era algo mais sério. Via a preocupação nos olhos do meu pai, nos olhares das comadres que vinham visitar. Ouvia os cochichos na cozinha quando achavam que eu estava distraída no quintal. Eu ainda não sabia, mas aqueles seriam os últimos meses da minha infância despreocupada.
Logo eu seria jogada num mundo de dor que nenhuma criança deveria conhecer. Os últimos meses de vida da minha mãe foram de um sofrimento silencioso. Depois de tanto tossir sangue, ela finalmente foi ver o único médico de Xanxerê, o Dr. Eustáquio. Lembro do dia em que ela voltou da consulta, com o olhar perdido e as mãos tremendo. Meu pai a acompanhou, coisa rara, e os dois conversaram em voz baixa na cozinha enquanto eu fingia estudar na sala. Tuberculose, ouvi meu pai dizer, uma palavra que eu não conhecia, mas que soava como uma sentença. A doença foi rápida e implacável. Em 6 meses, minha mãe, que sempre foi o pilar da nossa casa, estava confinada à cama, fraca demais para se levantar. Eu tinha acabado de completar 13 anos quando assumi todas as tarefas do lar. Cozinhava, lavava, passava, limpava, tudo conforme ela tinha me ensinado. À noite, sentava ao lado da cama dela e lia trechos da Bíblia, o único livro que tínhamos em casa. Iracema, ela me chamou numa tarde de vento minuano quando estávamos sozinhas. Vem cá, filha. Me aproximei e ela segurou minhas mãos nas suas, já tão frias e magras. Quando eu não estiver mais aqui, você vai ter que ser forte. Seu pai vai precisar de você. Não fala assim, mãe, eu implorei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Escuta, minha filha, ela insistiu, com uma urgência na voz que nunca tinha ouvido antes. Tem coisas que uma menina não deveria passar, mas a vida nem sempre é justa. Se algum dia as coisas ficarem difíceis demais, procura a minha irmã em Chapecó. A Hortência vai te acolher. Eu nunca tinha ouvido falar dessa tia. Mamãe explicou, entre acessos de tosse, que elas não se falavam há anos por causa de uma briga antiga. Mas sangue é sangue, ela disse. Ela não vai te negar ajuda. Foi a última conversa importante que tivemos. 3 semanas depois, numa madrugada fria de junho de 1966, minha mãe partiu desse mundo. Eu estava ao lado dela, segurando sua mão quando ela deu o último suspiro. A sensação de impotência, de perda, foi como cair num poço sem fundo. O velório aconteceu na nossa própria sala. As mulheres da comunidade vieram preparar o corpo, vestindo minha mãe com seu melhor vestido azul marinho. Acenderam velas, fizeram café forte para os visitantes, rezaram o terço. Eu estava em estado de choque, sentada num canto, observando tudo como se fosse um filme distante. Meu pai recebeu os pêsames de toda a comunidade com dignidade. Estava de preto, com o semblante grave, aceitando os abraços dos conhecidos, ouvindo as palavras de conforto. Olívio vai sentir muito a falta da Zenaida, os vizinhos comentavam. Eram um casal tão unido. O enterro foi no pequeno cemitério de Xanxerê. O caixão de madeira simples desceu à terra, levando embora minha mãe, meu porto seguro, minha proteção. Quando todos se foram, ficamos apenas eu e meu pai diante da sepultura recém-fechada. Ele passou o braço pelos meus ombros, um gesto que deveria ser de conforto, mas que me causou um arrepio estranho. Agora somos só nós dois, Iracema, ele disse com uma voz diferente. E então, inclinando-se para meu ouvido, acrescentou: agora você vai ser a mulher da casa. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Havia algo na maneira como ele as pronunciou que me deixou gelada por dentro. Quis correr, mas para onde? A quem pedir ajuda? Minha tia em Chapecó era apenas um nome, uma possibilidade distante. Voltamos para casa em silêncio. Os vizinhos tinham deixado comida: cuca de banana, sopa de agnoline, galinha ensopada com polenta. Tradições alemãs e italianas se misturavam na nossa região, cada família trazendo um pouco de suas origens para confortar os enlutados. Na primeira noite sem minha mãe, chorei até adormecer. Acordei sobressaltada com o ranger da porta do meu quarto. Era tarde e a casa estava escura e silenciosa. A figura do meu pai se recortava contra a penumbra. Pai! Chamei, confusa e assustada. Ele se aproximou da minha cama, cambaleando levemente. O cheiro forte de cachaça emanava dele. Estou sozinho, Iracema, ele murmurou. Muito sozinho.
Sentou-se na beirada da minha cama e sua mão tocou meu cabelo. Um toque que deveria ser paternal, mas não era. Você tem os olhos dela, ele disse. É tão parecida com sua mãe quando tinha sua idade. Senti um nó no estômago. Aquele não era meu pai. Ou pelo menos, não era o pai que eu conhecia. Era alguém transfigurado pela bebida e pelo luto, com um olhar que me fez encolher contra a parede. Pai, o senhor precisa descansar, falei, tentando parecer calma, embora meu coração batesse acelerado. Ele não respondeu. Em vez disso, sua mão desceu do meu cabelo para meu rosto, meu pescoço, e continuou descendo. Você é a mulher da casa agora, ele repetiu com a voz grossa. O que aconteceu naquela noite ficou gravado na minha alma como uma marca de ferro em brasa. Não consigo falar sobre isso diretamente, mesmo depois de tantos anos. Só posso dizer que, enquanto ele fazia o que fez, eu me transportei para longe dali. Minha mente voou para o pé de bergamota do quintal, para as tardes com minha mãe na cozinha, para qualquer lugar que não fosse aquele quarto, aquela cama, aquele momento. Quando terminou, ele saiu sem dizer palavra. Fiquei imóvel, em estado de choque, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. O mundo que eu conhecia havia acabado 2 vezes em um único dia. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Preparei o café, como sempre, com as mãos trêmulas. Ele comeu em silêncio, depois pegou o chapéu e saiu para o trabalho. Passou-se 1 semana. A rotina se estabeleceu, grotesca em sua normalidade aparente. Durante o dia, eu era a filha órfã que cuidava da casa. À noite, quando ele voltava, muitas vezes embriagado, eu me tornava outra coisa, algo para o qual não tenho nome. Tentei fugir uma vez. Arrumei uma trouxa pequena com algumas roupas e o endereço da minha tia Hortência em Chapecó, que minha mãe havia me dado. Esperei ele sair para o trabalho e caminhei até a estrada que levava para fora da cidade. Mas o que uma menina de 13 anos poderia fazer sozinha? Não tinha dinheiro, não conhecia o caminho. Um vizinho me viu na estrada e me trouxe de volta, pensando estar fazendo um favor. Sua filha estava andando sozinha na estrada, Olívio, ele disse, entregando-me ao meu pai como se devolvesse um objeto perdido. O castigo por essa tentativa foi terrível. Meu pai trancou a porta do meu quarto por fora durante 3 dias, só me deixando sair para preparar as refeições e fazer as tarefas domésticas. Se tentar fugir de novo, ele ameaçou, vou dizer a todos que você enlouqueceu de tristeza pela morte da sua mãe. Ninguém vai acreditar em você contra mim. E ele tinha razão. Quem acreditaria? Ele era Olívio Bueno dos Santos, homem honrado, trabalhador, viúvo respeitável que sofria pela perda da esposa. Eu era apenas uma menina perturbada pelo luto. Foi então que comecei a planejar. Não uma fuga, mas algo diferente. Se não podia escapar, precisava encontrar uma maneira de sobreviver. E talvez um dia de me libertar. Comecei a observar meu pai atentamente, procurando qualquer coisa que pudesse usar contra ele. Uma noite, enquanto ele tomava banho, um banho de bacia na cozinha, como era costume na nossa casa sem banheiro interno, notei sua carteira em cima da mesa. Movida por um impulso desesperado, talvez procurando dinheiro para uma fuga melhor planejada, abria. O coração batendo acelerado, as mãos trêmulas, eu abri a carteira de couro surrada do meu pai. Dentro, havia algumas notas de dinheiro, a carteira de trabalho dele, um santinho de Nossa Senhora Aparecida. Hipocrisia pura. E uma foto minha com minha mãe. Mas havia algo mais. Um compartimento escondido, que só percebi porque a costura estava ligeiramente solta. Olhei rapidamente para o corredor. O barulho da água ainda indicava que ele continuava no banho. Respirei fundo e abri o compartimento secreto. O que encontrei ali fez meu sangue gelar nas veias. Uma segunda certidão de casamento, amarelada pelo tempo. O nome do meu pai estava lá, Olívio Bueno dos Santos, mas o nome da esposa não era Zenaida. Era Gersina Oliveira dos Santos. Junto com o documento havia uma foto pequena e desbotada.
mostrava uma mulher que eu nunca tinha visto antes, com 2 meninos pequenos ao seu lado. Atrás da foto, uma data, 1963, e um nome de lugar, Quilombo, uma pequena cidade a menos de 60 quilômetros de Xanxerê. 3 anos atrás. Meu pai tinha se casado com essa mulher há 3 anos, quando ainda era casado com minha mãe. Ele tinha outra família, outros filhos. O homem que eu chamava de pai, que a comunidade inteira respeitava como um viúvo em luto, era na verdade um criminoso. Um bígamo que vivia uma vida dupla. Naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. A dor se transformou em algo mais frio, mais calculado. Se não podia fugir dele fisicamente, talvez houvesse outra maneira de me libertar. Rapidamente, guardei a certidão e a foto onde as tinha encontrado, deixando tudo exatamente como estava. Fechei a carteira e a coloquei de volta na mesa, poucos segundos antes de ouvir o barulho da bacia sendo esvaziada. Nos dias seguintes, uma ideia começou a tomar forma na minha cabeça. Enquanto continuava sofrendo nas mãos do meu pai à noite, durante o dia eu planejava. Como uma aranha tecendo sua teia, comecei a juntar os fios da minha vingança. Notei outros sinais que antes não faziam sentido. As viagens que meu pai ocasionalmente fazia, dizendo ser trabalho na região. Sempre às quintas-feiras, voltando apenas no sábado. O dinheiro que às vezes faltava em casa, que minha mãe contava e recontava, tentando esticar para chegar até o fim do mês. As cartas que chegavam e que ele guardava antes que qualquer um pudesse ver. Estava tudo conectado. Enquanto minha mãe definhava com tuberculose, meu pai mantinha outra família a menos de 1 hora de distância. Enquanto ela costurava até tarde para complementar a renda, ele gastava dinheiro com outra esposa, outros filhos. A raiva crescia dentro de mim, me dando uma força que eu não sabia que tinha. Uma noite, enquanto arrumava as coisas dele, encontrei no bolso de um paletó um preservativo. Naquela época, uma menina de família nem deveria saber o que era aquilo, mas eu já tinha perdido qualquer inocência. Meu pai nunca usava aquilo comigo. O pensamento me deu náuseas. Ele devia usar com ela, a outra esposa. Por um momento, a ideia me assaltou. Ele queria me engravidar? Era esse seu plano doentio? Fazer-me carregar uma parte dele? A ideia me deixou tão enojada que quase vomitei ali mesmo. Foi então que lembrei do porão, onde meu pai guardava ferramentas e produtos para o trabalho na madeireira. Entre eles, havia ácidos fortes, usados para tratar a madeira. Numa decisão impulsiva, peguei uma microagulha de injeção que tinha sobrado dos remédios da minha mãe e o tal preservativo. No porão, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, perfurei o látex em vários pontos minúsculos e passei uma gota de ácido em cada furo. Depois, coloquei o preservativo de volta, exatamente onde o tinha encontrado. Não sei o que esperava que acontecesse. Talvez que ele se machucasse, talvez que a outra esposa suspeitasse de algo. Mas esse pequeno ato de rebeldia me deu uma sensação de poder, ainda que momentânea. A missa de 7º dia da morte da minha mãe foi especialmente dolorosa. A igreja estava cheia. Mamãe era querida por todos. Meu pai, ao meu lado, representava o papel do viúvo inconsolável com perfeição. Usava preto, tinha olheiras, aceitava os pêsames com um aceno solene de cabeça. De vez em quando, passava o braço pelos meus ombros, num gesto que para os outros parecia de conforto paterno, mas que me causava calafrios. Olívio está sendo tão forte pela menina, ouvi alguém comentar. É um homem de família exemplar. Cada palavra de elogio era como uma faca no meu peito. Eu queria gritar a verdade, ali mesmo, no meio da igreja. Mas quem acreditaria? E o que aconteceria comigo depois? No caminho de volta para casa, passamos pelo cemitério para visitar o túmulo da mamãe. Ele depositou flores e fez o sinal da cruz, sempre mantendo a farsa. Observei seu rosto enquanto ele rezava. Não havia remorso ali. Não havia amor verdadeiro. Era tudo uma atuação para a cidade, para manter sua reputação intacta. Os dias se arrastavam, cada um igual ao anterior.
De manhã, eu ia à escola, meu único refúgio temporário. Os professores me olhavam com pena. A pobre menina que perdeu a mãe. Se eles soubessem a verdade completa. Mas eu mantinha tudo guardado dentro de mim, um segredo que me corroía por dentro. À tarde, cuidava da casa exatamente como minha mãe havia me ensinado. Lavava, passava, cozinhava, limpava. As vizinhas vinham me visitar, trazendo comida ou apenas para conversar. Você está se virando bem, Iracema, dizia Dona Nadir, uma senhora idosa que morava do outro lado da rua. Sua mãe estaria orgulhosa. Eu sorria e agradecia, enquanto por dentro gritava em silêncio. Se elas soubessem o que acontecia quando o sol se punha e meu pai voltava para casa, à noite o ritual se repetia. Ele jantava o que eu havia preparado, muitas vezes já embriagado da parada que fazia no bar antes de vir para casa. Depois vinha para mim. Eu havia aprendido a me desligar nesses momentos, a enviar minha mente para longe enquanto meu corpo permanecia. O pior eram os domingos. Dia de missa, dia de aparências. Vestido comportado, cabelo bem arrumado, sorriso forçado nos lábios. Meu pai e eu, a família em luto, recebendo a simpatia da comunidade. Cada domingo era uma nova tortura, um novo exercício de falsidade. Nas noites em que ele saía para suas viagens de trabalho, eu finalmente tinha paz. Dormia profundamente, sabendo que estava temporariamente a salvo. Nesses momentos, retomava meu plano. Usando o dinheiro que conseguia guardar, algumas moedas que sobravam das compras, um ou outro trocado que encontrava nos bolsos das roupas dele ao lavá-las, comecei a juntar o suficiente para uma passagem de ônibus. Não para fugir de imediato, mas para algo mais importante. Confirmar. Precisava ter certeza de que a Gersina existia, de que aqueles meninos na foto eram reais. Precisava saber onde exatamente eles moravam em Quilombo. Meu plano dependia disso. Um dia, enquanto meu pai estava no trabalho, fingi estar doente para faltar à escola. Assim que ele saiu, corri até a pequena estação rodoviária de Xanxerê e perguntei sobre ônibus para Quilombo. Sai um às 10 horas, menina, disse o homem no guichê. Chega lá antes do meio-dia. E para voltar? Tem um às 16 horas, é o último do dia. Perfeito, tempo suficiente para o que eu precisava. Comprei a passagem com o dinheiro que havia juntado durante semanas. Quando o homem me olhou desconfiado, uma menina de 13 anos viajando sozinha não era comum, inventei uma história sobre visitar uma tia doente. Ele deu de ombros. Não era problema dele. A viagem para Quilombo foi a primeira vez que saí de Xanxerê sozinha. O ônibus sacolejava na estrada de terra, levantando poeira vermelha. Sentei perto da janela, observando a paisagem mudar. Os campos de trigo, as araucárias que pontilhavam o horizonte, os pastos com o gado leiteiro. A Serra Catarinense ao fundo, imponente com seus picos cobertos por florestas densas. Cheguei a Quilombo, uma cidade ainda menor que Xanxerê, com o coração na boca. Não sabia por onde começar. Tinha apenas um nome, Gersina. Decidi ser direta. Numa cidade tão pequena, todos se conheciam. Aproximei-me de uma senhora que vendia pães numa pequena banca na praça central. A senhora conhece a Gersina Oliveira dos Santos? Perguntei, tentando parecer casual. É casada com um homem chamado Olívio, que trabalha com madeira. A mulher me olhou de cima a baixo. Conheço sim. Mora na Rua das Flores, a casa amarela com cerca branca. Quem é você, menina? Parente? Sou uma sobrinha distante. Menti, com o coração disparado. Estou de passagem e queria fazer uma surpresa. Ah, que bonito! A mulher sorriu. O Olívio deve estar em casa hoje. É quinta-feira, né? Ele sempre vem passar o fim de semana com a família. Quinta-feira. Exatamente como eu suspeitava. Enquanto conversávamos, um garoto passou correndo pela praça. A vendedora o chamou. Teodoro, vem cá, menino! O garoto se aproximou, relutante. Teria uns 9 anos, cabelos escuros e olhos. Olhos exatamente como os do meu pai. Esse é o filho mais velho da Gersina, a mulher me explicou.
O irmãozinho dele, o Juvenal, deve estar na escola ainda. Fiquei paralisada, olhando para o menino, meu meio-irmão. Alguém que compartilhava meu sangue, mas que até poucos dias atrás eu nem sabia que existia. Oi, consegui dizer finalmente. O menino me olhou desconfiado, depois deu um aceno de cabeça e voltou a correr. Ele é tímido com estranhos, a vendedora explicou. Se quiser ir até lá, é só seguir a rua principal e virar à direita depois da igreja. Não tem como errar. Agradeci e saí andando na direção oposta. Não podia arriscar um encontro direto. Já tinha visto o suficiente. A casa amarela com cerca branca. O menino que era a prova viva da traição do meu pai. A confirmação de que tudo na certidão de casamento era real. Voltei para a estação e esperei o ônibus das 4 da tarde, o estômago revirando de ansiedade. E se meu pai chegasse em casa antes de mim? E se alguém de Xanxerê me visse em Quilombo e contasse a ele? Consegui voltar para casa antes do meu pai naquele dia. O segredo estava confirmado. Não era apenas um documento velho na carteira, era uma vida inteira paralela. Meu pai vivia uma mentira elaborada, enganando 2 famílias, 2 mulheres, 2 comunidades inteiras. Naquela noite, ele voltou mais cedo do que o habitual e percebeu algo diferente em mim. Talvez fosse meu olhar, que já não demonstrava apenas medo, mas também um conhecimento perigoso. Onde você esteve hoje? Perguntou, observando-me com desconfiança enquanto eu servia o jantar. Na escola, pai, respondi, evitando seus olhos. Onde mais eu estaria? Ele me segurou pelo braço com força. Dona Olinda me viu no armazém. Disse que você não foi à aula hoje. Meu sangue gelou. Tentei me soltar, mas seu aperto apenas aumentou. Estou perguntando de novo, onde você esteve? Me solte, pai, está me machucando, implorei, sentindo o pânico crescer. Em vez de soltar, ele me jogou contra a parede da cozinha. Minha cabeça bateu com força e vi estrelas por um momento. Você andou mexendo nas minhas coisas, não foi? O que você encontrou? A pergunta me pegou de surpresa. Como ele sabia? Teria deixado algum vestígio na carteira? Ou era apenas um palpite, e eu me entregaria se confirmasse? Não sei do que o senhor está falando, respondi, mas minha voz tremeu, traindo-me. O tapa veio rápido e forte, atingindo meu rosto com tanta força que caí no chão. Nunca antes ele havia me batido assim, no rosto onde os outros poderiam ver. Sempre havia sido cuidadoso, deixando marcas apenas onde as roupas esconderiam. Sua mentirosa, ele gritou, chutando minha barriga enquanto eu estava caída. Acha que pode me enganar? Acha que não percebi seu olhar diferente? Foi a primeira vez que ele me agrediu assim, com raiva descontrolada. A violência era diferente da que eu estava acostumada, mais crua, menos calculada. Entre os golpes, ele gritava, perguntava o que eu havia descoberto, onde eu havia estado. Quando finalmente parou, eu estava encolhida no canto da cozinha, abraçando os joelhos, o rosto inchado, a boca sangrando. Ele se abaixou, segurou meu queixo com força, obrigando-me a olhar para ele. Se você abrir essa boca para alguém, se contar qualquer coisa sobre mim, eu te mato. Entendeu bem? Eu te mato, e ninguém vai sentir sua falta. Acreditei nele. Naquele momento, vi nos olhos dele que seria capaz disso. O medo que senti foi diferente de tudo que já havia experimentado antes. Não era apenas o medo do sofrimento, mas o medo da morte. Ele saiu batendo a porta e ouvi o carro dele partindo, provavelmente para o bar, para beber mais. Fiquei deitada no chão da cozinha por um longo tempo, sentindo cada parte do meu corpo doer. A boca tinha gosto de sangue e eu sabia que meu rosto estaria irreconhecível na manhã seguinte. Como explicaria isso na escola? Como manteria as aparências que meu pai tanto prezava? Pela primeira vez, ele havia cometido um erro. Havia deixado marcas visíveis. Arrastei-me até o banheiro e olhei no pequeno espelho rachado sobre a pia. O que vi me assustou. O olho esquerdo começando a inchar e escurecer. O lábio partido, uma mancha vermelha na maçã do rosto que certamente se tornaria um hematoma.
Não havia como esconder isso. Não havia como explicar. Foi então que a ideia se formou completamente na minha cabeça. Aquela agressão visível era a gota d'água, não apenas para mim, mas para meu plano. Se ele me matasse, como havia ameaçado, ninguém descobriria seu segredo. Mas se eu agisse primeiro... Minha mãe havia falecido em junho. Estávamos chegando ao final de julho. Logo seria a missa de 30º dia, uma tradição importante na nossa comunidade católica. A cidade inteira estaria lá para homenagear a memória de minha mãe. Seria o momento perfeito. O palco estava montado. Naquela noite, sozinha no meu quarto, com o rosto latejando de dor, comecei a escrever uma carta. Não para pedir ajuda, mas para executar minha vingança. Escrevi para Gersina Oliveira dos Santos, na Rua das Flores, Quilombo. Senhora Gersina, comecei. Você não me conhece, mas sou Iracema, filha de Olívio e Zenaida Bueno dos Santos, de Xanxerê. Minha mãe faleceu recentemente de tuberculose, e em breve haverá uma missa de 30º dia em sua memória. Acredito que seja de seu interesse comparecer, pois há algo que toda a comunidade precisa saber sobre o homem com quem estamos ambas casadas. Descrevi brevemente o que havia descoberto, incluí a data, horário e local da missa. Concluí: se não acredita em mim, pergunte a ele sobre suas viagens de trabalho. Pergunte onde ele está quando não está com você. Peço que traga seus filhos e a certidão de casamento. O resto, deixe comigo. Não tinha certeza se a carta chegaria, se ela acreditaria, se teria coragem de vir. Mas era minha única esperança. Na manhã seguinte, quando meu pai saiu para o trabalho, fui até o correio e enviei a carta, gastando as últimas moedas que havia guardado. Nos dias que se seguiram, mantive-me quieta, submissa, fingindo que nada havia mudado. Meu rosto machucado provocou olhares e perguntas, mas eu repetia a história que meu pai havia preparado. Caí da escada do porão quando estava procurando geleia. Fui desastrada. Ninguém questionou muito. Talvez porque fosse mais fácil acreditar na mentira do que encarar a verdade. Ou talvez porque, no fundo, alguns suspeitassem, mas preferissem não se envolver. Uma semana antes da missa de 30º dia, tive um pesadelo terrível. Sonhei que estava no cemitério, diante do túmulo da minha mãe, quando a terra começou a se mover. Do solo surgiu não minha mãe, mas Gersina, a mulher da foto que eu havia visto apenas uma vez, de relance, em Quilombo. Ela estendia os braços para mim. Sua boca se abria num grito silencioso, e então ela se transformava na minha mãe, que me dizia: "Não faça isso, filha, não suje suas mãos com o sangue dele." Acordei coberta de suor frio, tremendo. Seria aquilo um sinal? Minha mãe tentando me avisar do além? Por um momento, hesitei. Talvez houvesse outro caminho. Talvez devesse simplesmente fugir para Chapecó, procurar minha tia Hortência, como minha mãe havia sugerido. Mas então me lembrei do que meu pai havia feito. Não apenas a mim, mas a minha mãe. Como ele a traíra enquanto ela definhava de tuberculose. Como ele usurpava agora o papel de viúvo dedicado, recebendo a simpatia da comunidade enquanto, às quintas-feiras, visitava sua outra família. A raiva voltou, mais forte que nunca, afogando qualquer dúvida. No dia anterior à missa, meu pai anunciou que faria uma viagem de trabalho e só voltaria na manhã seguinte, a tempo para a cerimônia. Era quinta-feira. É claro que ele iria a Quilombo. Uma parte de mim se perguntava se Gersina o receberia normalmente ou se já teria recebido minha carta e o confrontaria. A ideia me deu uma satisfação amarga. Fiquei sozinha em casa, esperando. As horas se arrastavam. Sentada à mesa da cozinha, encarava a porta, imaginando 1000 cenários diferentes para o dia seguinte. E se Gersina não viesse? E se ninguém acreditasse em mim? E se meu pai cumprisse sua ameaça e me matasse? O medo e a dúvida me consumiam, mas também me davam força. Por trás de todo o terror, havia uma certeza crescente. Amanhã, de um jeito ou de outro, tudo mudaria.
Eu não seria mais uma vítima silenciosa. Eu falaria. E o mundo saberia. Na madrugada, não consegui dormir. Sentada na beirada da cama, rezei. Não orações que havia aprendido na igreja, mas palavras que vinham do fundo da minha alma. Mãe, sussurrei para o escuro, me dê força, me proteja amanhã. Não deixe que ele vença. Quando o primeiro raio de sol entrou pela fresta da janela, eu estava pronta. Vesti o mesmo vestido preto que havia usado no funeral da minha mãe. Arrumei meu cabelo com cuidado, tentando parecer o mais composta possível, apesar dos hematomas ainda visíveis no meu rosto. Antes de sair de casa, fui até o quarto da minha mãe, que permanecia intocado desde sua morte, e peguei a aliança de casamento dela, que meu pai havia generosamente me permitido guardar como lembrança. Coloquei-a no bolso do vestido. Era a hora. O confronto que mudaria minha vida para sempre estava prestes a começar. A Igreja Matriz São Paulo. Apóstolo estava lotada naquela manhã de domingo. Parecia que toda Xanxerê havia comparecido para a missa de 30º dia da minha mãe. As mulheres de preto, os homens de ternos escuros, todos com expressões solenes. O cheiro de velas e incenso preenchia o ar, misturando-se ao perfume das flores que decoravam o altar. Meu pai chegou cedo, como sempre. Impecável no seu terno preto, cabelo penteado para trás, a expressão de luto tão bem ensaiada que quase me convenceria se eu não conhecesse a verdade. Cumprimentou o padre Isidoro com respeito, apertou mãos, aceitou abraços de condolências. Venha, Iracema. Ele me chamou, indicando o primeiro banco, reservado para a família do falecido. Obedeci mecanicamente, sentando-me ao seu lado. Ele pegou minha mão entre as suas, um gesto que para os outros pareceria de conforto paterno, mas que me deu arrepios. Comporte-se, sussurrou, com um sorriso falso nos lábios. O banco de madeira dura parecia penetrar meus ossos enquanto eu esperava, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Olhei para trás, para a porta da igreja, várias vezes. Viria ela? Teria recebido minha carta? Acreditado em mim? A missa começou. Padre Isidoro falava sobre a vida eterna, sobre como minha mãe agora estava nos braços de Deus, livre do sofrimento terreno. Falou sobre como ela havia sido uma esposa dedicada, uma mãe amorosa, um exemplo para a comunidade. A cada palavra, a raiva crescia dentro de mim. A hipocrisia de tudo aquilo, celebrar a memória da minha mãe enquanto seu traidor sentava-se no banco da frente, fingindo chorar. Estávamos no meio da homilia quando ouvi o barulho. As pesadas portas de madeira da igreja abriram-se e um murmúrio percorreu a congregação. Todos se viraram para olhar. Meu pai, irritado com a interrupção, virou-se também. Foi então que vi. Na entrada da igreja, iluminada pela luz do sol que entrava pelas portas abertas, estava Gersina Oliveira dos Santos. Não era mais apenas uma imagem desbotada numa fotografia. Era uma mulher real, de carne e osso, vestida com um simples vestido azul escuro. Ao seu lado, segurando suas mãos, estavam 2 meninos, Teodoro e Juvenal, meus meio-irmãos. O rosto do meu pai perdeu toda a cor. Seus olhos se arregalaram e sua mão, que ainda segurava a minha, ficou subitamente gelada. Por um segundo, pareceu que ele ia desmaiar. Gersina começou a caminhar pelo corredor central, os 2 meninos ao seu lado, os 3 pares de olhos fixos em meu pai. A congregação, confusa, abriu caminho, o burburinho aumentando. Quem era aquela mulher? Por que ela interrompia a cerimônia? O que estava acontecendo? Levantei-me do banco, soltando minha mão da garra gelada do meu pai. Caminhei até encontrá-la no meio do corredor. Pela primeira vez, estávamos frente a frente. A primeira e a segunda esposa, unidas pelo mesmo homem, pela mesma traição. Você deve ser Iracema, ela disse, com voz calma mas firme. Seus olhos estavam vermelhos. Ela havia chorado, talvez por horas, desde que recebera minha carta e confrontara meu pai na noite anterior. Sim, respondi.
E você é Gersina. Ela assentiu, estendendo a mão. Nela estava um papel, a certidão de casamento que eu havia mencionado na carta. Trouxe o que você pediu. Peguei o documento e me virei para o padre, que observava a cena com total perplexidade. Subi os degraus até o altar, consciente de que todos os olhos estavam em mim. Meu pai permanecia paralisado no banco da frente, como se tivesse virado pedra. Padre Isidoro, falei, minha voz ecoando pela igreja silenciosa. Antes de continuarmos honrando a memória da minha mãe, há algo que todos precisam saber. Estendi-lhe as 2 certidões de casamento, a que havia tirado da caixa de joias da minha mãe antes de sair de casa, e a que Gersina acabara de me entregar. Meu pai, continuei, apontando para Olívio, que agora estava de pé, o rosto uma máscara de raiva e medo. Não é apenas o viúvo de Zenaida Bueno dos Santos, ele é também o marido de Gersina Oliveira dos Santos, de Quilombo, pai de Teodoro e Juvenal. Casou-se com ela há 3 anos, quando minha mãe ainda estava viva. Um som coletivo de choque percorreu a igreja. Mulheres levaram as mãos à boca. Homens franziram o senho. Alguns já olhavam para meu pai com desprezo evidente. Durante anos, ele viveu essa mentira, continuei, a voz ficando mais forte a cada palavra. Enquanto minha mãe definhava de tuberculose, ele mantinha outra família a menos de 1 hora daqui. E depois que ela morreu... Hesitei por um segundo, o peso das próximas palavras me atingindo. Revelar tudo significaria expor também o abuso que sofri. Estava pronta para isso? Para o julgamento, a piedade, os sussurros que me seguiriam por toda a cidade? Olhei para meu pai, que avançava agora pelo corredor em minha direção, o rosto contorcido de fúria. "Cale essa boca, menina!" ele gritou. Foi então que tomei minha decisão. Apontei para meu rosto machucado, os hematomas ainda visíveis apesar do pó que havia tentado aplicar para disfarçar. Depois que minha mãe morreu, ele me disse: "Agora você vai ser a mulher da casa." Aí mostrou o que isso significava. Deixei as palavras pairarem no ar, carregadas de significado. Não precisei ser explícita. Os adultos entenderiam. Um grito de horror percorreu a igreja. Meu pai parou no meio do caminho, como se tivesse batido numa parede invisível. Gersina colocou as mãos sobre os ombros dos filhos, protegendo-os instintivamente. "Isso é mentira!" meu pai berrou, o rosto vermelho de raiva. "Ela enlouqueceu com a morte da mãe. Não podem acreditar numa menina perturbada." Mas suas palavras caíram em ouvidos que já não queriam ouvi-lo. O pai Isidoro, recuperando-se do choque inicial, desceu os degraus do altar e se posicionou entre mim e meu pai. "Olívio", ele disse, com uma autoridade que nunca havia demonstrado antes, "você não dará mais um passo." 2 figuras surgiram do fundo da igreja, o delegado Valdomiro e seu assistente, que haviam vindo para a missa como todos os outros. Moveram-se rapidamente pelo corredor, posicionando-se ao lado do meu pai. "Bigamia é crime", disse o delegado, colocando a mão pesada no ombro do meu pai. "E o que sua filha está insinuando sobre o que aconteceu depois da morte da mãe? Isso é algo que vamos investigar muito seriamente." Vi o momento exato em que meu pai percebeu que estava acabado. O desespero tomou conta do seu rosto, substituindo a raiva. Seus olhos correram pela igreja, buscando algum aliado, alguma saída. Não encontrou nenhuma. Os mesmos homens que haviam apertado sua mão minutos antes agora se afastavam, como se ele tivesse uma doença contagiosa. "Você não tem provas", ele gritou, mas sua voz já soava derrotada. Foi então que a dona Nadir, nossa vizinha que sempre fora tão gentil comigo, deu um passo à frente. "Eu tenho", ela disse, a voz trêmula mas determinada. "Há semanas venho ouvindo gritos vindos da casa de vocês durante a noite. Vi como essa menina apareceu com o rosto marcado. Acreditei na história da queda, porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Mas não mais. Sou testemunha do estado em que ela apareceu." Outras vozes se juntaram. A professora Durvalina falou sobre como eu havia mudado após a morte da minha mãe, tornando-me retraída e assustada.
O farmacêutico comentou sobre os remédios para a dor que meu pai comprava com frequência. Pequenos detalhes que, isolados, não significavam nada, mas que juntos formavam um quadro devastador. Meu pai foi levado pelo delegado, as mãos atadas às costas com cordas. Naquela época, em cidades pequenas como a nossa, algemas eram raridade. Ao passar por mim, ele me lançou um olhar de ódio puro que me fez recuar instintivamente. Mas já não tinha medo. Estava protegida agora, cercada por toda a comunidade que finalmente via a verdade. A missa, é claro, não continuou. As pessoas saíram da igreja em pequenos grupos, cochichando entre si, lançando-me olhares que misturavam piedade, horror e admiração. Algumas mulheres vieram me abraçar, chorando. Homens apertaram minha mão, desajeitados, mas sinceros. Fiquei parada no altar por um longo tempo, sentindo uma mistura confusa de emoções. Não havia alegria, não exatamente, mas havia um alívio imenso, como se um peso que eu carregava por muito tempo tivesse sido finalmente retirado dos meus ombros. Gersina aproximou-se de mim, os filhos ainda agarrados à sua saia. Sinto muito, ela disse simplesmente. Eu não sabia sobre sua mãe, sobre você. Ele nos visitava apenas alguns dias por mês. Dizia que trabalhava viajando, vendendo madeira. Olhei para ela e vi não uma rival, não a outra mulher, mas outra vítima das mentiras do meu pai. Ele enganou a todas nós, respondi. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Onde vai morar? A pergunta me atingiu como um balde de água fria. Em toda a minha preocupação com a vingança, não havia pensado no depois. Para onde iria? O que faria? Tinha apenas 13 anos, sem dinheiro, sem família imediata. Foi então que me lembrei das palavras da minha mãe. Se algum dia as coisas ficarem difíceis demais, procura a minha irmã em Chapecó. A Hortência vai te acolher. Contei a Gersina sobre minha tia em Chapecó, uma mulher que nunca havia conhecido, mas que era minha única esperança agora. Eu te levo até lá, ofereceu Gersina para minha surpresa. É o mínimo que posso fazer. Vamos juntas amanhã. Hoje, você vem para nossa casa em Quilombo. Não deve ficar sozinha. A generosidade daquela mulher, que tinha todos os motivos para me odiar por destruir seu mundo, me comoveu profundamente. Aceitei sua oferta com lágrimas nos olhos. O padre Isidoro, que havia permanecido por perto, ouvindo nossa conversa, interveio. Tenho um sobrinho que vai para Chapecó amanhã cedo, com o caminhão de entregas. Ele pode levar vocês. Assim, em menos de 24 horas após a missa que mudou tudo, eu estava num caminhão sacolejante a caminho de Chapecó, sentada entre Gersina e o motorista, um jovem silencioso chamado Agenor. Os meninos iam na carroceria, protegidos por lonas, fascinados com a aventura inesperada. Chegamos a Chapecó no final da tarde. Era uma cidade maior que Xanxerê e Quilombo, com ruas pavimentadas e prédios de 2 andares, um espetáculo para meus olhos acostumados com cidades menores. Encontrar minha tia Hortência não foi difícil. Chapecó, embora maior, ainda mantinha aquele senso de comunidade onde todos se conheciam. Bastou perguntar a alguns comerciantes e logo nos indicaram a casa dela, na Rua dos Imigrantes. Quando finalmente a vi, uma mulher de meia idade com os mesmos olhos castanhos da minha mãe, senti algo se quebrando dentro de mim. Todo o estoicismo que havia mantido durante aqueles meses terríveis desmoronou. Caí nos braços dela, uma tia que nunca havia conhecido, e chorei como não chorava desde a morte da minha mãe. Iracema, ela murmurou, afagando meu cabelo. Finalmente você veio para mim. Sua mãe sempre disse que um dia você viria. Hortência nos recebeu a todos, eu, Gersina, Teodoro e Juvenal. Sua casa era simples, mas aconchegante, com um quintal cheio das mesmas flores que minha mãe cultivava. Naquela noite, sentados ao redor da mesa de jantar, contei a história completa, sem omitir nada. Foi a primeira e última vez que falei abertamente sobre o que meu pai havia feito comigo. Era doloroso, mas também libertador. Gersina e os meninos ficaram conosco por 2 dias
antes de retornarem a Quilombo. Vou vender a casa e me mudar para perto da minha família em Joaçaba, ela me disse na despedida. Não posso continuar em Quilombo depois de tudo isso. Nos abraçamos longamente. Éramos estranhas unidas por uma tragédia comum, um vínculo estranho mas forte. E o que aconteceu com aquele preservativo? Ela perguntou num sussurro, quando os meninos não podiam ouvir. Aquele que você mencionou na carta, que tinha furado com ácido? Balancei a cabeça. Não sei. Talvez ele nunca tenha usado. Ou talvez tenha usado e não quis dizer nada por ser humilhante. A ideia me deu uma satisfação sombria. Nos meses que se seguiram, soube por cartas de Xanxerê que meu pai foi condenado por bigamia, um crime sério na época, e por agressão contra mim. O juiz, impressionado com a gravidade do caso, deu-lhe a pena máxima. Ele passaria muitos anos na prisão estadual em Florianópolis. Quanto a mim, comecei uma nova vida em Chapecó, sob os cuidados da minha tia Hortência. A princípio, foi difícil. Acordava gritando no meio da noite, assombrada por pesadelos. Tinha medo de homens, mesmo os mais gentis. Recusei-me a frequentar a escola por meses, temendo os olhares, os cochichos. Mas Hortência era paciente. Aos poucos, com seu amor constante e sua compreensão silenciosa, comecei a curar. Voltei à escola, fiz novos amigos que não conheciam meu passado, comecei a construir uma vida que não era definida apenas pela tragédia. Foi em Chapecó que finalmente encontrei a paz que havia sido roubada de mim naquela noite terrível em Xanxerê. Foi ali que aprendi a ser, novamente, apenas uma menina, não uma vítima, não uma mulher da casa, apenas Iracema, com um futuro à sua frente. Hoje, aos 73 anos, olho pela janela da minha casinha em Chapecó e vejo um mundo muito diferente daquele em que cresci. As ruas de terra batida deram lugar ao asfalto, os cavalos aos automóveis, as lamparinas à energia elétrica, que nunca falha. O tempo passa, as coisas mudam, mas algumas permanecem, como esse chão vermelho do oeste catarinense onde plantei minhas raízes. Chapecó se tornou verdadeiramente meu lar. Foi aqui que cresci, pela segunda vez. Minha tia Hortência, que Deus a tenha, me criou com todo o amor que uma mãe poderia dar. Ela nunca teve filhos próprios e costumava dizer que eu fui o presente que sua irmã enviou dos céus. Vivemos juntas até sua partida, há 15 anos, quando o coração cansado dela finalmente descansou. A casa onde moro hoje é a mesma que ela me deixou, pequena, com paredes azul claro e um jardim que transformei no meu refúgio de ervas medicinais. Foi a tia Hortência quem me ensinou sobre as plantas. Tua mãe e eu aprendemos com nossa avó, ela dizia. Agora é tua vez de aprender, para um dia ensinar para as tuas filhas. Filhas eu não tive, nem filhos. Durante muito tempo, a ideia de me casar, de ter um homem na minha vida, me causava um terror profundo. Os traumas da adolescência deixaram cicatrizes que demoraram décadas para sarar. Tive alguns namorados ao longo dos anos, homens bons e gentis que me trataram com respeito. Cheguei a ficar noiva 2 vezes, mas sempre recuava no último momento, incapaz de dar o passo final. Não foi para mim esse negócio de casamento, costumo dizer quando me perguntam, com um sorriso que esconde mais do que revela. Poucos sabem a verdadeira história. Apenas meus amigos mais próximos, aqueles que ganharam minha confiança ao longo de muitos anos. Minha vida profissional, por outro lado, foi uma fonte de grande satisfação. Aos 17 anos, comecei a trabalhar na padaria Trigo Dourado, no centro de Chapecó. Comecei lavando louça, depois aprendi a fazer pães, doces, bolos. O dono, seu Durval, era um homem justo que reconheceu meu talento e dedicação. Mãos abençoadas, ele dizia sobre meu jeito de sovar a massa. Com o tempo, tornei-me a principal confeiteira da padaria. Trabalhei lá por mais de 30 anos, até me aposentar aos 54. Foram anos de trabalho duro, mas gratificante. Havia algo profundamente satisfatório em criar coisas que traziam alegria às pessoas.
As mães comprando bolo para o aniversário dos filhos, os noivos escolhendo o bolo de casamento, as famílias levando pão quentinho para o café da manhã de domingo. Pequenas felicidades cotidianas que eu ajudava a construir. Nunca mais voltei a Xanxerê, nem mesmo quando soube, por uma carta de Dona Nadir, que meu pai havia morrido na prisão, 7 anos após ser condenado. Não senti nem alegria nem tristeza com a notícia. Apenas uma estranha sensação de encerramento. Aquele capítulo da minha vida estava definitivamente concluído. Mantive contato com Gersina por alguns anos. Ela se estabeleceu em Joaçaba como planejado, abriu uma pequena loja de costura, reconstruiu sua vida. Teodoro e Juvenal cresceram, formaram-se, constituíram suas próprias famílias. O último que soube, há uns 20 anos, é que ela havia se casado novamente, com um viúvo respeitável da cidade. Espero que tenha encontrado a felicidade que merecia. Minha velhice tem sido tranquila e, ouso dizer, feliz. Quando me aposentei da padaria, precisava de algo para ocupar meu tempo. Foi quando resgatei os ensinamentos da minha tia sobre ervas medicinais e comecei meu jardim. No início, era apenas um passatempo. Plantei alecrim, hortelã, melissa, plantas simples que cresciam facilmente. Aos poucos, o jardim foi aumentando. Aprendi mais sobre os usos medicinais de cada planta. Comecei a fazer chás, xaropes, pomadas. Os vizinhos vinham me consultar. Dona Iracema, o que é bom para a dor de garganta? Dona Iracema, tem alguma coisa para essa artrite que não me deixa dormir? Nunca cobrei por esses pequenos remédios caseiros. Era minha forma de retribuir a bondade que recebi ao longo da vida. Cada sorriso de alívio, cada muito obrigado sincero era pagamento mais que suficiente. Nos últimos anos, comecei a ensinar o que sei para as moças mais jovens do bairro. Algumas vêm aqui nas tardes de sábado, sentam-se comigo no jardim enquanto explico os nomes das plantas, para que servem, como preparar. É gratificante ver o interesse nos olhos delas, saber que esse conhecimento antigo não morrerá comigo. Meus dias seguem uma rotina simples e confortável. Acordo cedo, com o primeiro canto do galo do vizinho Osvaldo. Preparo meu chimarrão e sento-me na varanda para ver o sol nascer. Depois, vou cuidar do jardim, colher as ervas que precisam ser colhidas, plantar novas quando é a época, às terças e quintas, vou à feira no centro da cidade, onde mantenho uma banquinha de ervas secas e mudas. Não pelo dinheiro. Minha aposentadoria, embora modesta, é suficiente para minhas necessidades simples. Mas pelo prazer de conversar com as pessoas, de estar no meio do burburinho da vida. Às tardes geralmente passo em casa, lendo. Aprendi a amar os livros, algo que não tive acesso na infância. Assistindo às minhas novelas ou simplesmente sentada na varanda, observando a vida passar. De vez em quando, recebo a visita das amigas para um café e um bolo. Rimos, fofocamos um pouco, só o necessário, como diria minha tia. Compartilhamos as notícias da comunidade. Os domingos são especiais. Vou à missa na igreja matriz, depois almoço na casa da minha amiga Ivonete, viúva como eu, embora sua viuvez seja de um tipo muito diferente da minha. À tarde, às vezes, passamos no asilo municipal para visitar os idosos que não têm família. Levamos bolo, biscoitos e, o mais importante, companhia, conversa, ouvidos atentos para suas histórias. Muitas pessoas me perguntam se não me sinto sozinha, sem filhos ou marido. A verdade é que raramente me sinto só. Construí, ao longo dos anos, uma família de amigos, pessoas que me escolheram e que escolhi, laços tão fortes quanto os de sangue. Há a Zuleide, que conheci na padaria e continua minha amiga há mais de 50 anos. O casal Durval e Creuza, meus vizinhos há 3 décadas, que sempre estão prontos para um cafezinho ou para me socorrer quando preciso trocar uma lâmpada ou consertar uma torneira. A Terezinha, que encontrei no grupo de artesanato da igreja e virou confidente. E tantos outros que fazem parte da minha vida cotidiana. Não digo que nunca penso no passado, nas feridas antigas. Claro que penso. Há noites em que os pesadelos ainda vêm, embora muito mais raramente agora.
Há momentos em que me pego imaginando como teria sido minha vida se minha mãe não tivesse adoecido, se meu pai tivesse sido um homem decente, se eu tivesse crescido numa família normal. Mas aprendi, com o tempo, a não deixar que esses pensamentos me consumam. O passado é imutável, mas o presente está sempre em nossas mãos. Escolho focar nas bênçãos, na minha saúde razoavelmente boa para a idade, nos amigos queridos, no jardim que floresce, no pôr do sol que ainda me emociona depois de tantos anos. Chapecó me acolheu quando eu mais precisava. Aqui encontrei não apenas refúgio, mas um verdadeiro lar. Nas ruas desta cidade, nas pessoas que conheci ao longo de 60 anos vivendo aqui, descobri que a vida pode ser boa, mesmo depois da pior das tempestades. Como dizia minha tia Hortência, o sol sempre nasce depois da noite mais escura. E ela tinha razão. O sol nasceu para mim aqui em Chapecó e continua nascendo todos os dias. Meus queridos que acompanharam minha história até aqui, quero deixar algumas verdades que aprendi nessa longa caminhada. Não é fácil falar sobre feridas tão profundas, mas se minhas palavras puderem confortar alguém passando por situação semelhante, então valeu a pena. Para quem está sofrendo abuso, saiba que você não está sozinho. Mesmo quando parece que ninguém vê ou se importa, existem pessoas boas no mundo. O medo é uma prisão sem grades que te convence que não há saída, que ninguém acreditará em você. Mas isso é mentira. Quando finalmente falei, descobri que tinha mais apoio do que imaginava. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Aos 13 anos, tive que ser mais forte do que qualquer criança deveria precisar ser. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Quando me olho no espelho, vejo uma mulher que não apenas sobreviveu, mas viveu plenamente. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Houve momentos em que pensei que jamais sentiria a alegria novamente. Estava enganada. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Minha essência, aquilo que me torna quem sou, isso ninguém pôde tirar. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Nos momentos mais difíceis, encontrei em mim uma força desconhecida. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Algumas marcas são profundas demais para fechar completamente, mas podemos seguir adiante. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Escolhi o caminho da cura, não da amargura. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada dia de felicidade que vivi depois foi uma vitória sobre quem tentou me destruir. Se você está passando por algo semelhante, busque informações sobre proteção na sua região. Não enfrente isso sozinho. A denúncia pode ser assustadora, mas é o primeiro passo para a liberdade. Em qualquer lugar do mundo, o abuso é errado e você merece respeito e segurança. Meus queridos, se essa história tocou seu coração, peço com toda sinceridade: inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Cada inscrição é um sinal de que histórias como a minha precisam ser ouvidas. Elas iluminam caminhos na escuridão que muitos enfrentam em silêncio. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários a palavra vitória. Porque foi isso que conquistei quando finalmente me libertei daquela vida de sofrimento. Uma vitória que cada pessoa que sofre abuso merece alcançar. Faça isso. Agora, meu bem. Sua inscrição pode ser o abraço silencioso que alguém precisa sentir neste exato momento. Termino com as palavras da minha tia Hortência. Depois da tempestade mais forte, a terra fica mais fértil para novas flores nascerem. Que possamos todos, depois das nossas tempestades pessoais, florescer novamente.